Assim, seguinte o nosso trabalho, nós estamos fazendo reflexões acerca do capítulo 7. Começamos na semana passada, e hoje nós ficaríamos já nas páginas finais do capítulo 7. Nós vamos começar a leitura a partir do versículo 16. Vamos pegar aquele lanchinho que foi tão bem trabalhado e refletido anteriormente. E os que entraram, mais de senha, de toda a casa entraram, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor o fechou por fora. E teve dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se levou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. E indicou que a terra prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, e de feras, e de todo o resto que se roja sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha folha de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no peito morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave do céu, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Nossas observações sobre esse relato da condição do dilúvio chama a nossa atenção em vários aspectos. Mas se tivermos atenção em determinadas condições que são repetitivas, nós observamos que, se tratando de dilúvio, era natural que as águas surgissem como um componente fundamental. Águas. Não apenas água, mas as águas. E nós sabemos que essas águas têm uma origem que vem do céu em forma de chuva. E essas águas vêm também dos abismos, né? As fontes dos abismos. Então são águas distintas que movimentaram um piso novo que propiciou o levantamento da arca. Duas origens, águas distintas. Observamos também que sempre existiu a colocação que foi tão bem elaborada a condição de macho e fêmea, definindo outro padrão de dualidade. Então nós vamos observar que sempre dentro dessa descrição surgem componentes que necessitam ser olhados com maior cuidado. Dentro desse plural das águas, o verbo é repetido durante toda a descrição. Vejam bem, no 17, cresceram as águas. Depois no 18, prevaleceram excessivamente no 19. No 20, acima prevaleceram as águas. Então nós vamos observando como que gradativamente novos elementos são introjetados para que nós possamos avaliar como essas águas cresceram, como elas cresceram, até com medidas, definindo um plano gradativo para que acontecessem aqueles fatos que representavam o objetivo inicial do dilúvio. Que nós trabalhamos na semana passada, que foi o movimento da transformação como um grande batismo, que poderia gerar a tão almejada purificação a partir de uma soma de comportamentos e atitudes
que estavam dissonantes da proposta evolutiva. Essa purificação definindo o passado do homem velho e a condição da nova criatura. Essa nova criatura que representa a nova humanidade, essa nova condição que estaria sendo o objetivo da própria evolução. Sem essa clareza, nós não teríamos como apropriar o sentido do dilúvio. Mas o que nós gostaríamos de trabalhar na manhã de hoje, qual é o sentido dessas águas? Como essas águas estão aqui para nós sendo trabalhadas? Sempre definimos terra, muitas vezes se relaciona ao plano, qual plano? O plano espiritual, né? Nós definimos que o piso real é o plano espiritual. E as águas, ao ar, a água, representaria o plano físico. Reencarnar no espírito, né? Da água. Então, é a reencarnação como movimento natural, essa roda reencarnatória indispensável. Nós estamos ali mergulhados no líquido amniótico, sem esse líquido amniótico não haveria possibilidade do nosso retorno à vida física. Então, a água sempre representa a possibilidade da concretude num plano material. Essas águas, elas são oxigenadas, não são águas de uma origem única. E aí nós pensamos assim, quais seriam os ensinamentos que sugerem esse plano dual para nós? E ao buscarmos esses elementos, surgiu para nós uma correlação muito interessante. No Evangelho, na mensagem de Jesus, quando ele nos diz desse plano dual, ou a dualidade, que passagens dos seus ensinamentos nos levam a essa reflexão? Você tem alguma ideia, vem alguma passagem que sugira essa condição dual? Aquela do lunático? Você vê dualidade ali? Eu vi. Quando ele fala do menino, quando ele caiu fogo na água, então as emoções dele, e aí Jesus explicava, como nós não conseguimos ler, aí fazemos termos de jejum e oração, então a gente está intercaminhando entre os dois planos sem caber de jejum e oração. Jejum e oração, lançado no fogo e na água. Algum outro exemplo? Sim, não. Sim, não. Dualidade. Outros exemplos? Deus e mamão. Se vira Deus e mamão. É quente ou frio? Nunca morro, né? Mais alguma lembrança? Bom, nos ocorreu uma. Eu vou trazer aquela que nos ocorreu quando nós estávamos refletindo sobre esse plano dual. Vamos ver o que vocês aprenderam a partir dessa ideia que nos ocorreu. Bom, qual que foi a proposta da mensagem de Jesus? Ele veio nos ensinar o quê? O reino do céu? O reino. Ele veio nos ensinar o reino do céu. E para sinalizar o que era o reino do céu, ele falou de todas as formas possíveis para sensibilizar as pessoas desde o patamar onde elas se encontravam. Não foi assim? Não foi? Então nós observamos que as parábolas, sem dúvida, foram um componente didático fundamental. Em Mateus, no capítulo 13, nós temos uma série de parábolas. A parábola do semeador, que nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui,
fala de um único Deus, um único Senhor e uma única semente, não é isso? Um único Senhor e uma única semente. Então, nessa nós encontramos a dualidade. Mas na parábola do joio e do trigo? Na parábola do joio e do trigo, tem dualidade? Então, vamos, vocês me permitem a leitura aqui, ó. Então, é 13:24. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boas sementes? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atá-lo em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-lo no meu celeiro. Será que essa parábola tem alguma correlação com a arca, gente? Será que nós poderíamos fazer uma correlação com a arca? Porque nós já estudamos que a arca deixa de ser uma construção externa, mas é para nós, dentro de um plano de busca do sentido intrínseco, é uma construção interna do nosso mundo íntimo. E nesse mundo íntimo, nós teríamos uma soma de elementos indispensáveis, e aqui toda a nossa família. A nossa esposa, né? Então, Noé como uma expressão dinâmica, pegando o plano das emoções da esposa, pegando seus frutos, filhos, e as esposas de seus filhos. Então, toda a família. Um contexto, né? Um grupo de apresentações de valores que estão ali agregados, somados por todos os animais também no plano de dualidade, para que possa acontecer a continuidade daquela expressão de vida. Aqui, nessa parábola do trigo e do joio, nós temos essa referência. Uma referência muito interessante. Se na parábola do semeador é uma semente, na parábola do trigo e do joio nós temos duas sementes. Duas sementes que, se avaliadas, elas são muito parecidas. Elas são muito parecidas. Isso fisicamente. Fica difícil distinguir. E aqui nós temos das águas. Será que dá para distinguir água que vem do céu e água que brota das fontes, do abismo? É isso que eu estava pensando. Se misturou, como é que quem é quem? Quem é quem? E na hora que misturou, só o efeito. Só o efeito. Só o efeito pode abrir espaço para uma reflexão diferenciada. Tá? E aqui nessa parábola nós temos uma série de componentes fundamentais e importantíssimos. Vejam bem, quem semeia? É o dono do campo. Então o trabalho, ele é algo que é pessoal e intransferível, em se tratando da construção do reino. É algo pessoal e intransferível. Nós vamos semear. Nós podemos nos apoiar uns nos outros em que aspectos? Absorvendo através da observância das atitudes das pessoas, daquilo que elas já detêm, nos espelhando em determinados comportamentos. Então a observação é uma fonte de aprendizado. Mas efetivamente, e ontem nós comentávamos sobre o processo de aprendizagem do ser, nós fixamos na nossa intimidade muito pouco daquilo que nós só vemos, daquilo que nós só ouvimos. Mas quando nós conseguimos ver, ouvir, quando nós discutimos sobre o assunto, mas acima de tudo,
quando nós realizamos dentro daqueles padrões propostos pelos estímulos que nos chegam de fora, ativando o plano de discussão, que é o que nós fazemos aqui, a nossa capacidade de aprendizagem e fixação chega ao índice de 90%. Se isso acontece, é porque houve um trabalho onde? Nas águas, no plano da concretude do plano físico, para que nós possamos assimilar e reter os valores que estão sendo edificados. Se assim é, cabe ao Senhor, aquele que é o proprietário do campo, porque ele semeia onde? No seu campo. A arca, quando a gente fala, a arca de Noé. Então, se a arca de Noé é o seu campo, e ele semeia no seu campo. Elegeu sementes boas, tanto assim que foi essa a colocação feita por aqueles que estavam junto dele. Vejam bem, homens. Os elementos que nós encontramos aqui, nessa parábola, o homem, que é o dono, o proprietário, né? O proprietário do campo. Nós temos homens, que na verdade funcionam como se fossem o quê? São servos, tá? Estão a serviço. Esse homem que é o proprietário, ele é comentado ou qualificado na parábola como sendo quem? Pai de família. Pai de família. O que não é? Pai de família. Tá? A correlação, irmão. Vocês observarem que as coisas se ajustam e que nós vamos percebendo como que os ensinamentos se renovam a partir de outras colocações, mas cujo conteúdo já havia sido finalizado lá atrás no Velho Testamento. Então, esse homem proprietário do campo é também o pai de família. A seu serviço surgem homens, tá? Esses homens que dialogam com o pai de família. Quem mais aparece como personagem nessa parábola? Eu vou te dar a palavra. Pode falar. Pode falar. Mateus 13, 24 a 30. Uma coisa comentada e eu acabei de ler, sabe? Parece que tem uma olhada para essa palavra. Seria daquele publicado, sabe? Tem um robô de mim. O tipo de vida tem um robô de mim. Então ele fez um comentário e ele narra muito isso sobre alguém que vem de fora e vê a nossa sociedade com informações que ligadas à nossa autenticidade. Não deixa a deriva, achando que nós somos outros falam em robô de mim. Então, você semeia no seu próprio campo, você traz várias encarnações. Mas poderá, e muitas vezes acontece, alguém que vem e semeia algo em você, que pode representar o joio, e derruba a felicidade. Então, vejam bem. O joio é a materialização da ação do inimigo. Tá? É a materialização no contexto da ação do inimigo. Vejam bem. Dormindo os homens. No Monte das Oliveiras, o que aconteceu? Quem eram os apóstolos? Não eram aqueles que estavam a serviço da causa? Né? Então, o dormir continua sendo um componente a ser estudado. O que é dormir? É abrir mão da consciência lúcida, né? Do campo de ação. A vigília retrata a nossa possibilidade de identificação no contexto geral de uma série de experiências que podem ativar conquistas renovadas. Mas é o dormir em vida. Porque a gente está dormindo em vida, né?
Nós muitas vezes estamos aparentemente acordados, mas estamos dormindo. Como que era a condição do Adão? Dormiu, né? Ele também estava dormindo, estava sonolento, estava debaixo de uma prostração. Então, o dormir dentro dessa prostração é na prostração da consciência que nós abrimos espaço para que o inimigo chegue e faça essa operação. Ou nos roubar de nós mesmos, ou semear visões distorcidas acerca dos nossos valores, dissipando de nós componentes fundamentais, quais sejam a esperança, o otimismo. Aí você começa a não acreditar que seja possível viver de outra forma. E aí sim surge o grande desafio. Porque se no momento os servos dormem, no outro momento os servos questionam. Os servos fazem esse papel. Um papel aferidor muito semelhante à proposta da multidão. Porque a multidão fica muitas vezes dormindo diante das experiências mais significativas. Mas ela também questiona. Quem é esse? Qual o sinal? Né? Oh, das maravilhas. E vejam bem. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, só no momento final do fruto é que apareceu a realidade. Foi crescendo, tudo igual. Águas, só águas, tudo igual. Mas no momento do fruto, aí sim, trigo e joio. Aí sim a diferença apareceu. Nesse momento da diferença clara, é o momento em que as pessoas se sentem aí. Mas, o que é isso? O que é isso? Nem se deram conta que estavam dormindo, tá? E porque não perceberam nada. Ficaram naquela condição de tamponamento total do campo mental. E vejam bem, diante do resultado, aí sim, os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, aí vem a primeira pergunta. Olha só, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Olha só, o questionamento é claro. O que é isso? Senhor, olha só, de quem que é a responsabilidade? De quem que é a responsabilidade? Você não semeou boa semente no seu campo? Estou fora, né? Não estou fora? Como servo? Diz, não, você não semeou? Então vem a pergunta, será que era só boa semente? E aí vem o questionamento. Eles sabiam que ele tinha semeado só boa semente. Se não soubessem, não teriam feito a segunda pergunta. Por que tem então joio? Tá? E aqui nós observamos duas sementes, duas perguntas. Uma a partir do resultado, tá? Um resultado que abre um espaço para uma reflexão profunda. Então, por quê? Eles estão dispostos a assumir que eles não cumpriram o papel deles? Total. Dormindo. Porque a própria vigília já dá onde vai parar. A vigília estava dormindo, Só, total. E uma invigilância que não apropria a responsabilidade, que transfere. Porque aí o problema é de quem? É de quem é dono do campo. É isso? Mas não fica só aí, nós vamos mais fazer. É isso que eu estou querendo, me ajudem. A responsabilidade do proprietário sou eu. Eu imagino aqui que os meus servos são as estruturas que eu utilizo para conseguir a minha evolução, a emoção, né, todas essas questões. O responsável pela vigilância não sou eu, porque aí nessa passagem ele está delegando poder para os servos vigiar. Então quem aqui dentro, quem vigia sou eu, esse Cristo interno. Mas nós vamos dizer como é a condição, tá? Como é a condição. Nós poderíamos dizer que os nossos servos
seriam todas aquelas estruturas, os papéis, as instâncias do ser que permitem um plano de relação. Então nós poderíamos dizer que o eu superior seria o pai de família, tá certo? O nosso eu superior, o eu crístico, essa estrutura mais, vamos falar assim, plena do ser, tá? Seria o pai de família, tá? E tem, sob sua orientação, um cortejo, como nós falamos, tem um grupo de pessoas. O pai de família, ele poderia definir o seguinte, vou fazer um esquema de rodízio, de plantão, tá? Poderia, né? De 2 em 2 horas, tem um rodízio que a gente vai tomar conta do campo. Mas, se houvesse uma condução tão restritiva à liberdade do ser, onde estaria o ganho da evolução? Onde estaria o exercício do livre-arbítrio? Tá certo? Onde estaria o exercício do livre-arbítrio? Tanto assim que o Senhor não alterou, não. Ele alterou? Quem que alterou? Os servos. Os que viram que aconteceu alguma coisa. E alteraram. E logo se posicionaram. E ele lhes disse, com toda a tranquilidade, porque o Senhor sabia o que tinha acontecido. Ele tinha consciência do que tinha acontecido. Um inimigo é quem fez isso. Um inimigo, um inimigo foi quem fez isso. É uma ação de alguém que está no nosso plano abismal aí. Um inimigo foi quem fez isso. E aí, logo os servos se posicionam. Porém, ele lhes disse, aqui no 28. E os servos lhe disseram, queres pois que vamos arrancá-lo? Queres pois que vamos arrancá-lo? O campo operacional é de quem? É dos servos. Os servos têm que operar no mundo. Então, por isso nós falamos que seria o ego, tudo aquilo que seria da nossa condição de vida de relação mesmo. As formas, as diversas apresentações do ser. Hoje Eunice, ontem Joana, amanhã Maria, tá certo? Seriam os servos da individualidade, que estão a serviço do engrandecimento do pai, da família, tá? Então hoje nós assumimos posições que só tem esse objetivo. E aí é a hora que a gente fala assim, o inimigo lançou, não está de acordo com aquilo que deveria ser. Não vamos arrancar? Da mesma forma, dormimos, e aí qual que é a outra dificuldade do ser? Desse ser certo. Que não felicidade para essa postura. Quer depois que vamos arrancá-lo? Impossibilidade? Deus dá o nome de impossibilidade? O problema está aí, eu já estou para já. Quer que eu vou lá arrancar? Não é isso? Impossibilidade. Nós estamos aqui tentando estruturar comportamentos que precisam ser identificados em nós, a dinâmica da busca do reino dos céus, que são os grandes desafios, que a gente quer para ontem, né? Só que a proposta do pai de família foi objetiva, porém ele lhe disse, não. E dá a receita, aí a receita do reino dos céus. Aqui surge a receita do reino. Não. Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Eles teriam discernimento, eles que dormiram, têm possibilidade, teriam habilidade suficiente para separar, teriam discernimento para isso? Discernimento para isso? Sensibilidade para isso? E o reconhecimento naquela situação que não teria como, né, Lenise? Não teria como. As águas são juntas. Então, nossa luz e nossa sombra estão juntos. Tá? Então, qual o componente que falta nessa expressão dessa parábola para nós? Eles têm discernimento, têm entendimento da dinâmica? Certo? Não. Imagina. Então é isso que fica aqui para nós. Não tinham.
e receberam o roteiro completo. E esse é o nosso roteiro de vida. Então vamos ler aqui um roteiro que é a receita do reino. Não para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Veja, até o final, gente. Até o final. Vejam-me, até a ceifa. Tinha que haver um processo de administração. Porque a gente fica falando assim, o que nós vamos fazer com o Bial? O que nós vamos fazer com o Tigre? Nós não ficamos essas perguntas aqui? Essas perguntas já surgiram quantas vezes? E vejam bem, a colocação é até a ceifa. Qual que seria o momento da ceifa? Não seria o momento da... Oi? Da aferição. O momento da aferição. E aí, evoluiu ou não evoluiu? Está pronto ou não está pronto? E Jesus fala que na mídia, a gente tem que cuidar com os últimos métodos. Exatamente. Porque nós não estamos prontos, e é isso que nós vamos ver. Nós já estamos nos preparando para identificar a posição de Noé. Porque Noé foi justo e reto com os seus contemporâneos, não é isso? Ele destacou com os seus contemporâneos, mas ele não era pronto. Tá? A ceifa ainda estava longe de acontecer. Por isso que os animais estavam ali ocupando tanto espaço. Tinha mais animal ou tinha mais gente? Mais animal. Muito mais animal, muito do que gente. Só 3 filhos e 3 esposos. Quatro. Com ele é dele, né? Estou falando de filhos, né? Então, quer dizer... Não, mas isso aí, com 150 dias não dava, não. A condição hominal perde um pouquinho mais. Então, aqui, ó, deixai crescer ambos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, aí sim, direi a quem? Aos ceifeiros. Então, mesmo na condição de servo, existem especializações. Tá? Vejam bem, eu direi aos ceifeiros. Não é concepção. Porque o que acontece, gente? Nós queremos ocupar o serviço do outro, não queremos? Sensação de domínio, né? Será que a gente é assim? Domínio? Ou falta de posicionamento e de responsabilidade naquilo que nos cabe? É tão melhor você chega numa casa prontinha. Assim na flor dos detalhes, tá, gente? A casa está uma beleza. Aí você entra no banheiro e fala assim, nossa, você viu que o vaso foi assentado todo? Que tal? Derrubou a casa. Você vai tirar o vaso e mandar sentar de novo? Ainda fala, né? Pois é, gente, porque tem que questionar, né? Você não viu que estava torto? Uma casa linda dessa, né? E aí começa. Então nós somos desse jeito, né? Só que tem que isso cabe a nós? Será? Que cabe a nós? Ou será que esse trabalho seria para um outro elemento? O que foi, Adriano? Não, do vaso todo, lembrou às vezes das nossas próprias imperfeições, né? É claro, tem sentido. Que aí nós nos fixamos naqueles detalhes. Só que esses detalhes eles vão conosco até a ceifa. E só no momento da ceifa é que nós poderíamos fazer o final, que é o último. E é coisa de ser feito. Colhei primeiro o joio e atai-o em molos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Quando a gente pensa, como que o ceifeiro, qual é o instrumento do ceifeiro? Foi ser símbolo de quê? Morte. Né? Então nós temos aqui uma outra condição, uma outra dualidade, que é vida e morte. O ceifeiro opera a morte de todas as manifestações, tá certo? Aquelas manifestações no concreto do peso material, mas com destinações diferentes.
Aquilo que é negativo merece o quê? Pouco. Aqui nós temos Jesus batido com o quê? Tá? Então é o batismo pelo fogo. Tá? Joio só batismo pelo fogo. Ok? Alguns dizem só com jejum e oração. Então, é assim que ela começou no princípio. Batismo pelo fogo. Só jejum e oração. Não adianta. Jejum e oração. E aí nós aproveitamos o exemplo que foi trazido aqui, diante de uma expressão de vida que estava totalmente submetida à ação externa de um espírito, né, que operava a subjugação, porque é subjugação, perda da ação da vontade. Sem a ação da vontade, ele se transformou no joguete, ora no fogo, ora na água, tá? Só que esse Senhor manteve a lucidez o tempo todo. Ele manteve a vigilância. Mas determinados elementos não o sabem. Vejam bem, alguns elementos não são da alçada do nosso mestre interno. O mestre interno fala o seguinte: você vai construir a casa tijolo a tijolo, mas aí vai pegar no tijolo e colocar tijolo sobre tijolo. Essa é a ação de terra. Nós precisaremos observar na dinâmica do nosso dia a dia quais os posicionamentos que realmente nos cabem para chegarmos ao termo dessa condição com toda essa lucidez, essa sabedoria. Isso é sabedoria. A sabedoria do pai de família. Nós comentamos que faltava ao servo uma condição de percepção clara daquilo que estava acontecendo. Primeiro que eles estavam prostrados. Eles estavam dormindo. Com isso, o plano mental fechado, impediu uma visão, uma falta de visão da presença e da ação do inimigo. Presença e ação do inimigo. Quantas vezes nós estamos diante dessa situação? A pessoa chega e lança no seu íntimo uma semente totalmente fora do contexto. Você está num propósito bacana, tranquilo de crescimento, aí a pessoa chega e faz aquele comentário feliz. O que você tem a oferecer? Entendeu? Se nós estamos na posição de cérebros dormindo, nós podemos nos contaminar e deixarmos a situação e a oportunidade passar. E com isso, nos comprometemos mais à frente, por não termos cultivado o nosso campo íntimo. Mas se o entendimento é um componente fundamental, olha só, gente, no livro Pensamento de Vida, Emmanuel, trabalhando no capítulo 10, que tem por título Entendimento, começa a lição falando o quê? O cultivador do campo não prescinde do arado com que socará o corpo da gleba. Tá? Então, quer dizer, nós precisamos de instrumentos, e é na lavoura da vida mesmo. O estatuário recorrerá ao buril para aperfeiçoar no mármore a ideia criadora que lhe inflama a cabeça. Nós podemos estar cheios de propósitos, cheios de ideias maravilhosas, mas nós necessitaremos de instrumentos para operarmos de forma efetiva. E com instrumentos precisos. O lavrador precisa do arado. O estatuário, ele vai precisar do buril. E vejam bem, qual é o nosso projeto? O nosso projeto é esse que ele comenta agora. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Tá?
Então o entendimento é o peso, tá? O peso da arca, ele foi levantado por essa água toda misturada aí, tá? E nós vimos que as águas prevaleceram e o piso foi se transformando e foi ascendendo, de tal forma que aquilo que era monte virou o quê? Fundo do oceano, né? Virou mar. Porque cobriu até os montes e prevaleceram. E segundo os estudiosos, essa medida aqui, né, os fisiólogos acima, sugerem que seria uma medida capaz de permitir o movimento da arca sem que ela encalhar, sem que virasse o Titanic lá, né? No iceberg e complicar. Então, era uma possibilidade de movimentação plena. Era uma outra realidade, um outro movimento de liberdade também, né? Então, ela está ali. Sem estar sujeito, porque quantas vezes nós falamos a dor para nós não tem funcionado como um sinalizador? A dor não é um sinalizador? Então nós já fizemos esse desenho. Na estrada da vida, no caminho da vida, aquele que está no caminho da renovação, quando ele sai do caminho, o que acontece? Quando ele vai para fora do caminho, todos os componentes se sinalizam, aqui é perigoso, tá? Aqui tem aviso. Para que nós retomemos o caminho. No caso da arca, nós temos um plano de movimentação ampla, sem elementos sinalizadores. As turbulências acontecem, mas a arca vai. Então continua no seu fluxo. E aqui, o que é para Emmanuel nessa cartilha, o entendimento. Entendimento que simbolize fraternidade operante. Tá? Então, para nós, fora da caridade não há salvação. E nós retomamos, fora da caridade não há salvação. É a fraternidade operante. E trabalha para nós o componente simpatia. Simpatia como sendo o toque, o estímulo que sai de nós, caracterizando a nossa onda mental por força atrativa. Que nós vamos atrair aquilo que nós simpatizamos, aquilo que nos mobiliza. Então nós precisamos estar atentos em relação àquilo que emitimos, porque a força atrativa trará de volta naturalmente esses elementos. Tá? Porque nós estamos construindo reflexos mentais protetores. Protetores de quê? Do inimigo, né? Do inimigo. Que vem muitas vezes e quer roubar a cena e a produtividade do trabalho. Então essa onda mental emitida, ela é vivenciada de forma compulsória. Ela é vivenciada de forma compulsória. No trabalho do campo, Jesus na parábola não evidencia para nós que a presença do joio comprometeu a velocidade, competiu com o solo, para que o trigo crescesse. Nós não temos esse dado. Essa informação não chega. Mas nós poderíamos pensar, mas se tivesse só trigo, como seria? Aí sim seria essa evolução em linha reta, seria a experiência daqueles que absorvem a lei, a ordem, sem desvios, sem quedas, né? Nós poderíamos sair da experiência dos anticaídos, tá? Para viver uma outra proposta de crescimento. Mas para nós, a proposta de crescimento é joio com trigo. É joio com trigo sempre. A dualidade como uma condição necessária. E mais à frente, nós observamos uma retomada de posicionamento. Porque aquilo que sai de nós volta invariavelmente, tá? Para nós, seguindo essa mesma rota, com os recursos que nós exteriorizamos felizes ou infelizes,
comprometedores ou não, elementos de crescimento ou de aprisionamento, de libertação ou algemas que nos retêm. Porque a vida responde-nos segundo a natureza do chamamento. Segundo a natureza do chamamento. Então, se eu fico, eu sou muito infeliz, né? Eu sou muito infeliz. O que nós estamos atrás da nossa? Eu estou assim, você não acredita no segredo, né? Na força da atração, né? Isso que o pessoal fica comentando hoje, da hora aí. Está escrito aqui, gente. Tudo escrito. Nós tendemos a arte de reencarnar. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Tá? Então, se eu quero alegria, se eu quero despertar, se eu quero ter chance de manifestar um potencial luminoso, eu estou chamando. Estou chamando isso para mim. Tá? Aí você diz, não, eu estou acabado demais, já estou para do lado de lá, do lado de cá, né? Lá nós não temos esse posicionamento, isso é chamamento de morte, de prostração, tá? De desistência. Tá? Isso também é um componente para ser avaliado. Se Kardec, com 50 anos que ele teve notícia das mesas girantes, notícia, né? Por quanto tempo fez tanta coisa, então aquela história do recomeçar, e aqui nós estamos falando do recomeçar empreendimentos pessoais, né? Recomeçar uma vida nova, uma dinâmica de chamamento mais positiva, porque se a gente não tiver otimismo, porque o inimigo tira o otimismo, porque o Senhor podia estar pronto e agora, gente? Vamos chorar. Não? Vamos chorar. Está tudo contaminado, né? Estava contaminado? Estava. Mas diante da contaminação, o que pode ser feito? Agora é paciência. Não é isso? Paciência, vamos esperar. A hora de evitar passou. Não foi evitado. Então, uma vez que é a realidade, paciência para que a ação efetiva aconteça sem grandes prejuízos. Para que, e vejam bem, nada se perde, né? Nada se perde. E o fogo aqui, definiu uma condição especial de transformação. Pode dizer, é isso que eu parece que está sendo fechado desse totalmente. A gente prestar atenção, sem dúvida. E é o que foi anunciado, fica anunciado, que era o Consolador prometido. E aí nós percebemos a coerência, a justa posição de tantos ensinamentos, como eles se encaixam, porque se é verdade, o que foi dito? Moisés trouxe a lei, né? E Jesus. Quê? O amor? É a vivência da lei. A vivência da lei. Mas ele trouxe a verdade e a graça, né? Ele trouxe a verdade e a graça. Então, se nós estamos ali numa lei ainda muito restritiva, Jesus trouxe o plano da doação, tá? O plano da doação, para que esse reino possa ser edificado. Diga, ali, ó. O momento, talvez, da seita, a gente colocou como a morte, mas a gente pode imaginar no final de um ciclo também, né? Então, a gente passa por várias mortes, vários momentos de amadurecimento aí durante a vida. Então, falo, realmente tem que esperar o momento adequado, mas esse momento vem. Então, nós podemos mesmo fazer talvez acelerar um pouco o amadurecimento por essa consciência desperta, né? Hoje em dia tem tanto defensivo, coisas que coloca no sol para ajudar, às vezes, o crescimento. Agora, gente, o nosso grande desafio, nós lidamos muito mal com a morte, né? Nós lidamos muito mal com a morte. E quando a morte acontece, o que nós queremos fazer muitas vezes? Ou ressuscitar é um caminho, retomar, né? Trazer para a vida de novo aquilo que morreu. Então seria não aceitação, né?
Morreu, mas eu não aceito que morreu, então eu quero de todo jeito ressuscitar. Ficar pegado. Isso. O que mais que eu faço também quando morre? Desespero. Mas eu não dou conta de viver desespero. O que eu faço? Aí eu tomo anestésico, né? Para passar pela morte como autônomo. Não estou dando nem notícia do que está acontecendo. Aí eu próximo, tá? Não estou dando nem notícia do que está acontecendo. Morreu? Morreu. Mas não é comigo. Né? Então, aquela história. Seria um mecanismo que nós estamos em mão. Então, tentamos ressuscitar, fazendo de conta que não é pra gente, né? Quando o que seria esperado e mais saudável? Isso está antes demais. Mas antes do alegrar, tem uma fase. Fazer o balanço. A gente já faz do luto. Permanecer na morte, né? Nós temos que fazer o luto, nós temos que viver o luto. Então vamos pegar uma coisa concreta. Por que que o adolescente é tão rebelde? Olha só, se nós pegarmos o adolescente quando ele está começando a mudar de fase, todos nós fomos, né? Então fala do nosso passado. Foi difícil demais, não foi, gente? Porque você olha para trás e fala assim, nossa, tudo que eu pedi meu pai me dava. Agora eu falo, na hora que eu chego perto eu já falo não. Né? Já falo não. Na hora que eu olho pro meu corpo cheio de espinho, cabelo oleoso, todo mundo vai chegar perto de mim e fala assim, nossa, que gracinha. Agora todo mundo fala assim, nossa, tem que usar um creme no seu rosto, porque tá cheio de cravo, né? Tá cheio de... Aí começa a pôr defeito que não tinha. Então tem um luto, que é o luto dos pais da infância. Tem o luto da relação da infância plena. Tem o luto daqueles pais que eram os heróis. Né? Então uma série de perdas, porque o que é morte? Morte é perda, gente. Depois que você não atrasa, tem jeito. Não dá pra ver tudo. Não dá pra ver tudo. Então, e o movimento de crescimento é esse. Então eu tinha um apartamentinho que eu amava, que era um kitnet. E hoje eu moro num de 4 quartos. Mas eu tô lá, ainda agarrado daquele lá. Não abri mão da kitnet até hoje. Por quê? Porque eu não fiz a trajetória natural do luto, tá certo? Que é comparável a essa história da criança passando pela adolescência. Da aceitação, porque sem aceitação não acontece, né? Não acontece o luto. Morreu mesmo. Morreu. Então aqui nós temos condição, nós temos que deixar ser sepultado. Então temos que sepultar. Agradeço a oportunidade de ter convivido, tá? Apoiar no adulto mesmo, foi minha sombra que permitiu que eu percebesse muitas questões, mas acabou. Então a morte, o luto, é um período para que nós possamos trabalhar a aceitação. Isso é fora de nós não, em nós mesmos. Nós mesmos. Pessoas às vezes falam assim, nossa, eu era tão diferente. Como você era antes? Nossa, eu era a bondade personificada, tá? Era só assim comigo. Uma disponibilidade para o outro, que era uma coisa. E olha para isso como uma virtude. Aí a pessoa, no processo evolutivo dela, começa a perceber que aqueles fins que ela dava eram fins equivocados, porque tinha um ganho secundário para ela. Ela queria o quê? Queria que as pessoas se sentissem gratas. E quando nós fazemos um comércio, isso acontece, gente? Acontece? As pessoas são gratas o tempo todo. Agradecem, reconhecem, tá? Que você trabalhou e doou sinceramente para elas. Aí o que acontece conosco? Nós entramos na raiva, porque nós fizemos querendo um ganho secundário. Ou o aplauso, ou a afetividade, ou o reconhecimento. Tudo aquilo que Joana de Anjos fala para nós, quando estuda a condição do homem integral, é isso. Nós queremos sim, porque nós ainda não estamos na condição do alegrar e do regozijar sempre, de falta. Nós ainda estamos
escutando essa orientação para que ela faça algum sentido no nosso mundo íntimo. Mas viver ainda nós não vivemos, não. Então, quer dizer, quando nós ainda estamos nesse instinto com o ganho secundário, e esse ganho secundário não acontece em termos de reconhecimento, aí nós mudamos. Agora comigo é só não. Será que é esse o movimento? Aí nós perdemos o caminho do meio. Comigo agora é só não, e não adianta porque eu não faço mesmo, porque agora eu vou pensar em mim. E quando alguém chega perto, você podia... Não. Sabe por quê? Não. Porque eu já fiz isso. E aí, não, não sei o que você falou, não tem que jogar na cara, ainda fala assim. Eu tenho que jogar na cara da pessoa ver se acorda. Tá? Isso é ser bonzinho? Então nós temos que sepultar esse bonzinho, que na verdade era uma distorção, mas tem o reconhecimento. E aí que está. Se nós não tivermos o reconhecimento, nós vamos ficar como servos. Lançamos só para o Cristo, porque o Cristo interno está pronto, gente. O Cristo interno está pronto. Tá? Então nós estamos aqui, então são mestres que a gente tem que ter, não é? E quem que é o mestre? Não é o Cristo interno? Então nós temos esse Cristo interno, quer dizer, que vai sinalizar, olha gente, não é isso que se faz. Se for na impulsividade, não vai dar certo, vocês vão perder muita coisa boa, tá? Muita coisa positiva, que é alimento de alma. Então vamos deixar para que haja uma separação e a morte. E aqui está. A morte efetiva da transformação aconteça no seu tempo justo. Bom, isso tudo parece que não tem uma relação, mas é todo um preparo da vivência na intimidade da arca. E vai mais além, aqui o comentário de Emmanuel. Até o ingresso na consciência cósmica, no céu, concorda? Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteram para os fins da evolução e pela face de sombra pela qual sofre a influência da retaguarda. Aí vocês dizem o seguinte, não, porque foi Jung quem trouxe o conceito de sombra, né? Certo? É um conceito de verdade, dentro do plano da dualidade, tá? Nós temos essa dinâmica na nossa estrutura profunda. Quando nós direcionamos o espelho da nossa mente para o alto, nós harmonizamos o céu. E o sol será irradiado a partir de nós. Mas quando nós dirigimos a nossa mente para os planos abismais, o que nós vamos conseguir refletir, sem dúvida, será a nossa sombra e se faz. Nós estamos falando de reflexos visuais na estrutura da nossa arca. Todos recolhemos do Pai os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a que nos projetarem sobre a existência. Passado e futuro conosco no nosso presente hoje. Não há como dissociar. Tá? Nós estamos nesse emaranhado de possibilidades. E aqui, o finalzinho, já do finalzinho do capítulo, ele usa uma terminologia, um vocábulo, que foi o mesmo que nós usamos na semana passada. Desatando assim, lembrava? Desatar e deixar eu ir, tá? Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que buscar o bem. Senti-lo, olha só, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Então não é só falar, né, gente? Não é porque buscar ação. Busca, sente, mentaliza, mas plasma também, tá? Tem que realizar, tem que plasmar na realização. Aí sim o bem vai ter realidade em nossas vidas. Assim nós começamos uma condição nova. E aqui finaliza um ponto importantíssimo. É necessário que o nosso entendimento improvise meios, gente, criatividade, tá? Criatividade.
improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência sem alentá-la. Sem alentá-la. E aqui cai aquela questão do pecado, do pecador, do criminoso e da criminalidade, tá? Nós vamos trabalhar com o criminoso ou com a criminalidade? Nós temos que trabalhar com o elemento, tá? Nós temos que trabalhar com o elemento. Com o elemento. Trabalhamos a essencialidade do elemento para auxiliar o elemento que caiu na criminalidade, tá? Sem criar aqueles espaços distorcidos que possam sugerir um apoio à criminalidade, tá? O problema está no pecado. E cabe a nós dar a mão ao pecador para que ele se levante. Qual capítulo é isso? 10. 10. 10. Apequenar-se para ajudar, sem perder a altura, gente. Essa frase é bonita, né? Apequenar-se para ajudar, sem perder a altura. Mas o que acontece? Muitas vezes, para auxiliarmos, nós nos comprometemos de tal forma, na escola de medicina, a gente aprende uma coisa, né? Que para a gente ajudar o doente, pode deitar na cama com ele? Não pode. Então, quer dizer, você tem que apequenar sem perder a altura. Então, você não tem que ficar em cima na mesma posição. Porque aí você perde a chance de auxiliar efetivamente. Então, nós temos que ficar na nossa altura espiritual. Você tem o seu piso, meu piso é esse. Eu vou lá, então Jesus, né? Acertando-se, inclinando-se, né? Ele fez esses movimentos, mas o piso dele estava assegurado. Isso que é auxiliar sem perder a altura. Isso que é, quando entrar numa cidade e não te receber, sacudir o pó da sandália, tá? Isso é não perder a altura. Porque se nós nos contaminamos com os elementos, você entra no processo de um jeito e sai do processo totalmente atuado pelo inimigo e só prevalece o joio. Só prevalece o joio. E cadê o trigo? Ah, o trigo. Não sei. Nem disse que tinha trigo. Nem disse que tinha trigo. Com joio. Aqueles professores auxiliares vão à situação mais complicada, apagam a sua luz, vão, resolvem e voltam. Vão, resolvem e voltam. Mas para quem não tem um piso de segurança, você quer comentar? Não vai não. Fica até aqui, tá? Gente, fica até aqui, porque agora nós vamos em regiões mais complexas, né? E o que poderia acontecer? Né? O homem velho, o abismo, as águas que estão misturadas ali, virem, quer dizer, deu um tapa, você revida na hora, né? Xingou, falou lá uma blasfêmia qualquer, você cai na faixa e dá o troco. E é assim, né? Oi? Botou a mão no meio. Botou a mão no meio, outras coisas mais, né? Outras condições que podem atuar naquele ponto vulnerável do ser. Porque nós temos telhado de vidro em muitos aspectos, né? Nosso telhado de vidro não resiste a uma pedrinha, não. A pedrinha chega e aí o telhado nosso ainda não está tendo aquele abrigo seguro. Eu estou lembrando aqui, naquele momento que o João Lúcio entrou na atmosfera da Europa ali, naquele congresso de 2004, e ele conta, né, que ele passou mal. Quer dizer, no espírito ainda, na hora que ele faz contato com aquele solo, ele passa mal e lá no livro até está dizendo que eles levaram ele para um lugar tranquilo, ele localizou o Nenê brincando com as crianças, deram aquele suco para ele, aquele caldinho. Então, quer dizer, ele até foi levado para lá, eles viram que ele talvez ia sentir alguma coisa, mas ele levou um amparo também para reestruturar o lar. Sem dúvida. E nós observamos o seguinte: ser bom no meio dos bons, né? O nosso desafio é manter o propósito de renovação, de equilíbrio em meio àqueles que são um desafio constante, né?
E aqui, no serviço de autobulgamento em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos em nossa mente, trabalhando a expansão dos reflexos de protetora renovação. Então aqui nós observamos o quanto esse capítulo é importante, definindo o entendimento que nós precisamos construir, né? Esse entendimento ele é construído a partir de um olhar aberto, dessa vigília, dessa atenção, segurando a tendência a nos prostrarmos diante dos desafios, diante da tarefa, diante do tempo. Não está demorando tanto, eu queria tanto que fosse diferente e até hoje não aconteceu nada. Quantas pessoas falam o seguinte: minha vida é uma vida sem sentido, minha vida não permite nada de novo, é só essa mesmice. E aí colocam numa posição negativista de frustração. Outras, naquele afã de realizar, não levem muitas consequências e vão fazendo de forma totalmente descoordenada e gerando, a partir das suas realizações, uma série de perdas que vão ter de voltar e refazer. Por que no Sermão da Montanha nós temos aquela condição bem aventurada de pacificador, né? Já numa escala superior de conquistas, porque esses são aqueles que cultivam o reino dos céus em si, mas também trabalham ensinando para que esse reino dos céus seja trabalhado na intimidade dos outros. Não chega só dentro da cobrança, não precisa do seu tempo, o que você realizou, não, o pacificador sinaliza, estratégia, mandando sabedoria. Ele consegue viver nessa paciência, que é a paciência do tempo de cada qual. Fulano não é para essa vida, eu já sei. Mas o que pode ser realizado nessa vida? Em termos de realizações mais significativas, não é essa vida. Mas o que pode ser feito nessa, efetivamente? Esse é o trabalho do pacificador, que consegue ter esse olhar e esse segmento trabalhando pontos que podem crescer e ser um alimento do futuro também, sim. Ser a expressão da semente positiva. Você lembra a mão? Se estou explicar disso, ela está dizendo que o exemplo da mediunidade como um elemento que poderia estar associado, ficou fácil de uma forma diferente, mas acho que a ideia é associado como uma semente positiva e que traz as frutos do tempo. Nós poderíamos dizer que não apenas a mediunidade, mas todos os instrumentos que nos chegam, como uma concepção do alto, tudo que nos chega. A inteligência, as possibilidades materiais, o convívio social, a oportunidade de uma tarefa assistencial, os ideais que se renovam e são vivenciados, a própria profissão, o exercício consciente e responsável da profissão, independente de qualquer outro campo de ação. E aí nós poderíamos colocar outros elementos. Tudo que nos chega são talentos. Talentos que poderiam ser ligados à ideia da semente boa. É uma semente boa que, se cultivada, se plantada, se cultivada, se regada, se for realmente bem conduzida, trará seus frutos positivos. Tá? E é isso que nós observamos. Quem é o médium hoje? O médium hoje é alguém que se comprometeu seriamente no passado e que recebe essa cota de recursos a mais para sanear o seu passado. Tá? Sanear o seu passado. Muitas vezes nós temos uma tendência grande de endeusarmos os médiuns.
E não é isso que a doutrina espírita propõe. A doutrina espírita é muito clara quando define para nós quem são os médiuns. Nem sempre os médiuns são médiuns missionários, eles podem até se tornarem pelo esforço nessa vida. Mas eles são espíritos comprometidos do ontem e que tiveram uma ferramenta. Nossa, o lavador quebrou o arado. Então o médium, ele teve esse instrumento a mais para tentar trabalhar num campo de abrangência, para além daqueles que não têm uma mediunidade ostensiva. Então ele trabalha uma série de condições do físico, mas também pode trabalhar o saneamento do plano espiritual. Se trabalha, aí se ele trabalha, se ele planifica as suas ações dentro de uma retidão, ele pode até sair de uma mediunidade de provas e expiações, tá? Ou só de expiações, e pode transformar o seu mandato mediúnico num mandato de luz. Pode acontecer. Uma virada profunda. Cabe a nós o trabalho de auxílio. E aqui, mais uma vez, se a colocação de Emmanuel foi que nós devemos trabalhar elementos, como que ele falou, criativos, né? Como que foi a frase? Elementos capítulo. Fala da criatividade, né? Improvisar, a palavra é improvisar, tá? Então a questão aqui, nós temos que improvisar, que foi o plano da criatividade. Então, em relação a esse médium, nós temos que improvisar recursos para valorizar. E o que a gente faz? Será que nós auxiliamos quando nós trabalhamos em endeusamento? Ou será que nós estamos contribuindo para ativar componentes que podem ser elementos de queda nesse médium? Tá? Então, a mediunidade é um grande desafio e pode ser um elemento importantíssimo de conquista, mas também pode ser um elemento de queda. E aquele médium, o médium que cai não está sozinho, não, porque geralmente tem uma corte, né, gente? Que todo mundo adora ir para o oráculo. Não foi à toa que Moisés pediu para poder acabar com isso, porque ele viu que o oráculo estava sendo mal utilizado. Estava sendo utilizado para questões pessoais que caberia ao plano do entendimento do homem racionalmente definir coisas. Mas estava indo lá sendo pesquisado para poder definir. É isso ou é aquilo? Então Moisés falou, não é por aí. Nós temos que trabalhar o dom divino para trabalhar conquistas espirituais, a religiosidade, essa ação da comunhão com a onda cósmica, tá? A onda divina, né? De Deus no plano cósmico, muito além do que é o acanhado do material. E a mediunidade, ela se transforma e ela pode crescer e ser extremamente útil a todos, mas com esse discernimento. Pois se Pedro, vejam bem, se Pedro, que era, né, o elemento sobre o qual seriam edificadas uma série de construções, viveu essa oscilação entre as suas águas, e no momento revelou o Cristo Filho, né, de Deus vivo, no outro momento ele define a condição humana, a sua condição humana, o seu passado, e pede para Jesus não deixá-lo. A mediunidade é assim. A mediunidade, ela não é instante. Ela retrata os nossos reflexos mentais. Não tem ninguém aqui que é só trigo. Ninguém aqui é só trigo. Nós temos no nosso campo joio e trigo. É tanto que a parábola do trigo, gente? A parábola do trigo? Não, a parábola do joio. Quando você fala assim, a parábola do joio, todo mundo sabe, né? Qual parábola que é? A historinha dos três fofinhos é do lobo mau.
Né? Então nós temos a tendência a identificarmos aquele componente que é o negativo. Mas por quê? Porque nós ainda estamos muito sintonizados com o negativo. O inimigo incansável, o medo. Teve um momento que ele contactou ele revelou que ele era filho do Altíssimo, e ao mesmo tempo ele faz dentro, ele volta à sua condição interior trazida pelo medo, ele sempre mesmo, que Deus revela ele. Nós poderíamos, o medo poderia ser identificado como um dos inimigos. Mas nós poderíamos definir também o apego, nós poderíamos definir a acomodação, uma acomodação, porque o medo é um aspecto positivo também, né? O medo paralisante, né? Isso pode ser visto, sim. Mas parece que a gente, ao mesmo tempo que você pode estar alcançando, você é puxado para esse medo de crescer. Medo de crescer, sem dúvida. Aí sim. Medo de crescer. Medo de assumir a responsabilidade, né? Porque quando Jesus fala, eu vou sair fora, né? Aí, nossa, quem será por nós? Aí, nós conosco. Nós conosco, né? E aí? Aí sim. Com certeza. Então, nós temos que estar pronto para a responsabilidade, nós temos que ver as consequências nesse sentido. Então, isso envolve as consequências. Então, nós temos que pagar o preço da graça, que é sofrer as consequências da atitude positiva da consequência. E muitas vezes a gente não quer pagar esse preço, né? É isso aí, a gente não quer pagar o preço, né? Das consequências das nossas escolhas, que são escolhas a princípio para uma vida melhor, né? A princípio para uma vida melhor. Nós estamos nem falando de escolhas negativas, né? Escolhas negativas, que é viver o luto. Viver o luto, né? Isso, viver a perda do Cristo material, né? Jesus, o Cristo material, ele não queria viver o luto. Viver o luto, o deixar aí, né? Deixar a expressão material se distanciar dessa possibilidade de convívio mais estreito. Mas viver o luto, ele indica uma posição de maturidade, né? Aquele luto imposto... Não, gente, esse luto é um luto interno, né? Não é o luto de preto, que é inglês desse, né? É o luto interno, né? É o luto dessa perda que é sofrida, que é dolorida, tá? Que não tem o desespero, mas que envolve a aceitação. Assim, nossa, gente, como isso é dolorido, como isso é pesado. E é pesado. Mas que mudou mesmo. Mudou mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. E se quiser voltar lá atrás, também não tem jeito. Hã? Abrir mão. Quando você lembra uma perna, uma delicada, a natureza te pede uns dias, né? A perna e uns dias para a recuperação do corpo. Quando você sofre uma perda emocional, né? Como você falou no adolescente, a mesma perda no amor, qualquer coisa assim, as pessoas bem emocionadas, né? Até que você tem uma atenção imediata. Não deixam, elas não deixam. Porque eu não faço parte desse luto. Sim. Viver a dor, né? Viver a dor. Porque o luto envolve dor, né? Então quer tirar da dor. É como os pais, né? Morreu o cachorrinho. Aí o que o pai faz? Quantos dias depois? Hã?
vira para o filho e fala como? Não chora não, né? Não chora não. E substitui, né? Então, será que isso é evolutivo? Será que isso não criaria a expectativa de que tudo é substituível, né? E que a dor não existe, que a dor não tem que ser vivida? Então, são estratégias bem intencionadas, como a Beth trouxe, né? São estratégias bem intencionadas, mas que não geram os melhores frutos, né? Não geram os melhores frutos. Às vezes ela tem mais preocupação. Está olhando os dois lados, Mas geralmente quem atua desse jeito, às vezes não está preparado para poder sustentar o próprio luto, né? Tem isso também, né? Não sustenta o próprio luto, aí não dá conta de ver alguém que é caro sofrer e promove o tamponamento, né? É um tamponamento. Gente, olha, esse tempo de maturação, esse tempo de esperar crescer os joio e o trigo juntos, para nós representam esse prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias, tá? Então esses 150 dias foi o tempo quando prevaleceram as águas, sim, essas águas que são a expressão da idade, né, do ser, das experiências íntimas, das experiências profundas. Em relação, só um minutinho, em relação à questão do joio, nós temos uma lição, deixa eu ver se eu marquei aqui. Acho que eu trouxe aqui. A lição 107 chama-se joio. Deixar crescer ambos juntos. Não, eu preciso olhar qualquer coisa, eles são todos. Então é a 107, de um dos quatro, tá, gente? Não é caminho de verdade de vida, não, tá? Porque o meu aqui são todos juntos, para poder ter a sequência. Meio diferente. Deixar crescer ambos juntos, só não é o caminho de verdade de vida, vamos ver. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi ao seu filho: colhei primeiro o joio, realmente, colhei primeiro o joio, tá? Nós temos que tirar primeiro as águas do abismo, tá? Atalho e molhos para queimar. Então, Emmanuel comenta esse versículo de uma forma muito bonita, linda. E ele fala assim: o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto, gente. Tá? Sem ser destruído de pronto. E ao final, porque o tempo já está se esgotando, o último, no final do capítulo diz o seguinte: a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada coletividade, exige-se a extinção do joio quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Quer dizer, o mal terá fim. O mal terá fim em nós. O inimigo não prevalecerá. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo acreditarem através de aflições e hecatombes diversos. Está aqui o dilúvio. Em gritos de alarme e socorro, como se estivesse na sombra de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições, ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Aí perdoa, né, gente? Mas é fácil, né? Vem sozinho? Não vem, não. E molhos, né? Tá? Então, nós observamos que é isso mesmo. As dificuldades, elas são
Vários setores, gente, mas nossa, emprego, quebrei a perna, né? O que mais? Meu amigo está com uma doença incurável, sabe? São dores que vêm numa condição, porque é a hora da transformação, tá? É a hora de atar realmente ao você ver. Lá no desator, né? E com o joio é a hora de atar. Colocar no fogo. Hã? Exatamente. Lei de destruição que tem o papel transformador. Bom? Gente, parece que estava longe, mas vocês viram a conexão, né? Foi muito delírio, não, né? Bom, então, nós vamos nos preparar para a interrupção da nossa atividade.